Imagine que as verdades familiares atribuídas a Jesus são apenas a ponta de um iceberg, escondendo um conhecimento muito mais profundo e poderoso. Essa verdade, não exposta abertamente, sobreviveu não nas paredes das igrejas, mas em manuscritos antigos, tradições esotéricas e nos recantos mais íntimos da alma humana. E se afirmássemos que a mensagem mais importante de Jesus não era sobre religião, mas sobre o despertar espiritual? Hoje, vamos levantar o véu sobre os ensinamentos secretos de Jesus. Uma sabedoria tão profunda que foi intencionalmente ocultada ou distorcida ao longo dos séculos. São verdades não destinadas ao público em geral, mas àqueles que são capazes de ver e ouvir. E a principal revelação, que será apresentada no final desta jornada, possui uma força incrível. Ela é capaz de virar de cabeça para baixo todas as noções sobre a realidade, a criação e o destino divino do ser humano. Por isso, vale a pena ficar até o fim, pois o que está por vir tem o poder de despertar a alma. Para a maioria das pessoas, a imagem de Jesus está associada a sermões sobre moralidade, cura de doentes e a história da crucificação. No entanto, nos cantos ocultos da história, esconde-se outro lado de sua vida, um mestre místico, iniciado em conhecimentos antigos, um mestre da consciência divina, cujo objetivo não era criar uma religião, mas despertar a humanidade para sua natureza divina esquecida. Esses ensinamentos não foram preservados em textos oficiais, mas em evangelhos proibidos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena, encontrados em Nag Hammadi. Eles apresentam uma imagem completamente diferente de Jesus, não como um Salvador que exige adoração, mas como um guia que aponta o caminho para a iluminação interior. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "Quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte." Ele não falava de imortalidade física, mas da libertação da ilusão de separação e ignorância, do despertar para o eu eterno interior. Isso não é um dogma, mas uma experiência direta, a gnose. Traduzido do grego, gnose significa conhecimento, mas não apenas o conhecimento livresco, e sim o intuitivo, o divino. É nisso que consiste a mensagem secreta de Jesus. O divino não está fora de nós, mas no silêncio de nossa alma. O reino dos céus não é um lugar, mas um estado de consciência, acessível aqui e agora. Quão diferente é isso da versão estabelecida do cristianismo, que dominou nos últimos 2000 anos, onde a culpa substituiu a graça, o medo a liberdade e o poder a presença? A renomada acadêmica Elaine Pagels, professora de estudos religiosos da Universidade de Princeton e especialista em textos gnósticos, sugere que esses ensinamentos ocultos apresentam um Jesus que empodera cada indivíduo, ensinando que a salvação é alcançada não pela fé cega, mas pelo despertar da luz interior. É sobre essa luz que falavam os antigos místicos, os essênios e os sábios herméticos. Muitos historiadores acreditam que Jesus estava ligado aos essênios, uma seita judaica mística que habitava perto de Qumran, onde foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Os essênios praticavam meditações profundas, rituais sagrados e acreditavam na purificação do corpo, da mente e da alma para se conectar com as energias divinas. Isso se alinha estreitamente com os ensinamentos profundos de Jesus sobre a transformação interior, o silêncio e o desenvolvimento da visão espiritual. De fato, no Evangelho de Mateus 6:22, Jesus pronuncia a enigmática frase: "Se o teu olho for singular,
todo o teu corpo será cheio de luz. Por séculos, os místicos interpretaram essas palavras como uma alusão à glândula pineal, o conhecido terceiro olho, uma espécie de portal para a percepção divina, venerado nas tradições egípcias antigas, védicas e herméticas. Será que Jesus implicava não apenas normas éticas de comportamento, mas também o despertar de nossas capacidades ocultas para a visão divina? E se sim, por que esse fato foi ignorado por tantos séculos? A resposta é simples. As estruturas de poder sempre temeram a autorrealização. Um povo que reconhece sua divindade interior torna-se incontrolável. Quando uma pessoa desperta para sua luz interior, ela não precisa mais de intermediários, instituições ou validação externa. Ela percebe que está inextricavelmente ligada à fonte, que ela mesma é uma manifestação do divino. É nisso que reside a essência radical da mensagem secreta de Jesus, que aterrorizava as elites governantes tanto em sua época quanto nos séculos seguintes. Foi por isso que o Concílio de Niceia, no século IV, sob a liderança do imperador Constantino, buscou consolidar a doutrina cristã, suprimindo evangelhos que enfatizavam o despertar pessoal, a sabedoria feminina e a iniciação espiritual. Mas a verdade é imortal. Ela continua a sussurrar para aqueles que buscam, para aqueles que sempre sentiram uma estranha atração, sugerindo que os ensinamentos recebidos na infância são apenas superficiais, que existe algo mais profundo, mais antigo, que clama a alma. O buscador não está sozinho. Sua presença aqui não é por acaso. Essa sabedoria perdida esperou seu momento para se manifestar novamente, não para criar uma nova religião, mas para acender uma revolução da consciência. E agora, na era do despertar espiritual, o véu se levanta. Vale a pena perguntar: e se os ensinamentos de Jesus não fossem destinados à adoração, mas à encarnação na vida? E se a salvação não for esperar a morte, mas despertar em vida? E se o verdadeiro reino dos céus já estiver dentro de cada um, esperando apenas para ser visto? Este é apenas o começo da jornada. A seguir, mergulharemos no tema do sagrado feminino, que foi enterrado junto com esses ensinamentos, e também revelaremos o verdadeiro papel de Maria Madalena, não uma pecadora, mas uma companheira espiritual e iniciada. A verdade pode chocar profundamente. A história de Maria Madalena, como é contada, é incompleta, talvez intencionalmente. Ela não era uma prostituta e não era uma personagem secundária à sombra dos 12 discípulos homens. De acordo com inúmeras fontes antigas, ela era a iniciada mais próxima de Jesus, uma mulher que compreendeu seus ensinamentos secretos mais profundamente do que qualquer outra pessoa. No Evangelho de Maria Madalena, um texto descoberto no final do século XIX e datado do século XVIII, descreve-se uma cena surpreendente. Os discípulos estão confusos e assustados após a crucificação. É Maria quem encontra a força para encorajá-los com sabedoria e clareza. É ela quem fala sobre a verdadeira mensagem de Jesus, não sobre pecado e sacrifício, mas sobre a ascensão da alma e a libertação das ilusões. Pedro, de acordo com este texto, começa a invejar sua proximidade com o Mestre, ao que Maria responde com palavras fortes: "Eu não minto. Ele falou comigo em uma visão." Por que essas palavras foram esquecidas? Porque elas revelavam uma verdade perigosa. Jesus via as mulheres não como subordinadas, mas como iguais espirituais. A iluminação não se limitava ao sexo, status ou tradições. Os mistérios mais profundos não eram para os escolhidos, mas para o coração despertado. No cerne do ser espiritual reside um sagrado equilíbrio entre o princípio masculino
e o feminino, entre o pensamento racional e a intuição, entre a estrutura e a fluidez, entre a sabedoria e a compaixão. Essa união harmoniosa foi a pedra angular de muitos ensinamentos espirituais antigos. Os taoístas viam seu reflexo no conceito de Yin e Yang. Os cabalistas encontravam sua manifestação na árvore da vida. Os antigos egípcios a veneravam nas imagens de Ísis e Osíris. Até mesmo Jesus, como encarnação da harmonia divina, carregava esse equilíbrio sagrado em si. A diminuição do papel de Maria Madalena simboliza um fenômeno em larga escala, a supressão do princípio feminino divino da esfera espiritual. Quando o feminino é esquecido, a espiritualidade torna-se seca e rígida, hierárquica e desconectada da intuição. Transforma-se em uma lei desprovida de amor, em um dogma sem alma. No entanto, quando o princípio feminino divino retoma seu lugar de direito, ocorre uma transformação. Começamos a ver o mundo não através do prisma do medo, mas com clareza cristalina, não com julgamento, mas com profunda compreensão. Despertamos para a verdadeira memória. Maria Madalena se apresenta a nós não apenas como uma figura histórica, mas como um arquétipo espiritual. A voz feminina interior que ressoa em cada um de nós, nos chamando a retornar à intuição, à sabedoria sagrada, ao caminho do autoconhecimento. Qual seria então esse conhecimento secreto que Jesus compartilhou com ela? Esse conhecimento não se resumia à obediência cega ou a rituais externos. Ele era dedicado à jornada da alma pelos reinos das ilusões. No Evangelho de Maria, Jesus ensina que, após a morte, a alma deve passar por várias esferas, cada uma representando apegos, ignorância e falsas crenças. Somente ao se libertar delas e ao recordar sua origem divina, a alma pode ascender à libertação completa. Esse ensinamento ecoa as crenças dos antigos egípcios, que acreditavam que a alma passava por provações após a morte. O livro tibetano dos mortos, que descreve os estados de Bardo, e os escritos herméticos, que narram o retorno da alma à mente divina através da purificação e da gnose, não são apenas metáforas. São mapas espirituais, projetos deixados por seres iluminados para guiar aqueles que estão prontos para trilhar o caminho de volta a si mesmos. E Jesus, através de Maria Madalena e de seus ensinamentos pessoais, oferecia o mesmo caminho. Mas por que esse conhecimento estava acessível apenas a poucos? Porque nem todos estavam prontos para recebê-lo. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "Eu revelo meus mistérios àqueles que são dignos de meus mistérios." Isso não é uma manifestação de elitismo, mas uma indicação da necessidade de prontidão. Os mistérios da alma não podem ser impostos. Eles devem ser revelados pela prontidão interior, pela humildade e pela sede de verdade. E talvez seja exatamente por isso que você ainda está aqui, em busca. Porque alguma parte de você sempre sentiu que existe algo a mais, algo além de doutrinas e dogmas, algo brilhante, eterno e profundamente real. Esta jornada não é apenas sobre Jesus, é sobre você mesmo. Você é o buscador, o místico, a Madalena. Os ensinamentos secretos de Jesus não foram destinados a criar divisão, mas a alcançar a unidade. Não a escravizar mentes, mas a libertar almas. No Evangelho dos Egípcios, outro texto cristão primitivo, ouvimos Jesus chamar a si mesmo de Filho do Homem não para enfatizar sua superioridade, mas para revelar um mistério mais profundo. Cristo não é uma pessoa, mas um estado de consciência, acessível a cada ser humano. Nesse sentido,
está o verdadeiro significado das palavras de Paulo: Cristo em vós, esperança da glória. Este é um mistério, oculto por muitas gerações. Você não está separado de Deus. O véu entre você e o divino é mais fino que um sopro. E quando você começa a se lembrar, não apenas com a mente, mas com todo o seu ser, que você é um templo vivo, um portador da luz divina, tudo se transforma. O medo se dissolve, os dogmas perdem sua força, e o amor verdadeiro, radiante, infinito, desperta no centro do seu ser. O véu de mistério que envolve a vida de Jesus se levanta gradualmente, revelando novas facetas. Uma fascinante investigação se aproxima sobre a conexão entre Jesus e os antigos centros de sabedoria do Egito, Índia e Grécia, a fim de desvendar paralelos com os ensinamentos de Hermes Trismegisto, dos sábios Vedantas e até mesmo de Buda. Essas conexões indicam que Jesus não foi uma figura isolada, mas parte de um fluxo contínuo de sabedoria iluminada, que permeia todas as verdadeiras tradições espirituais. A questão sobre o papel de Maria Madalena permanece aberta. Ela foi apenas uma testemunha ou a guardiã das verdades secretas do Mestre? E o que o renascimento do divino feminino desperta nos corações das pessoas? O mundo antigo era uma complexa rede de conhecimentos espirituais, unidos não pela localização geográfica, mas pela vibração da verdade. A ideia de que Jesus pertencia a um fluxo mais amplo de sabedoria sagrada não é apenas uma suposição, mas uma redescoberta. Para compreender seus ensinamentos ocultos, é necessário ir além das concepções tradicionais e mergulhar nas escolas de mistério da antiguidade. E se, antes de iniciar seu ministério, Jesus passou anos estudando as tradições esotéricas do Egito, Índia e Grécia? E se ele estudou não apenas a Torá, mas também as tábuas de esmeralda de Thoth, os Vedas e os ensinamentos de Buda? Apesar de os evangelhos canônicos silenciarem sobre sua vida inicial, lendas antigas e textos não canônicos oferecem uma versão diferente dos acontecimentos. No Egito, Jesus pode ter se familiarizado com os ensinamentos herméticos, atribuídos a Hermes Trismegisto, a fusão mítica do deus egípcio Thoth e do grego Hermes. Hermes ensinava sobre a unidade de tudo o que existe, que o universo é um reflexo da mente divina, e que o autoconhecimento leva ao conhecimento do cosmos. Essas ideias ecoam o ensinamento de Jesus: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o reino de Deus. O princípio hermético, assim como em cima, assim também embaixo, reflete-se nos ensinamentos de Jesus sobre o Pai e o reino, enfatizando o princípio divino dentro de cada pessoa. Ele não trouxe nada fundamentalmente novo, mas apenas reviveu e encarnou a verdade eterna. Em textos indianos antigos, como o Bhagavad Gita e os Upanishads, fala-se sobre o Atman, o eu interior, como sendo um com o Brahman, o divino absoluto. Isso ressoa com a mensagem de Jesus: eu e o Pai somos um. Em ambas as tradições, enfatiza-se que a união divina é alcançada através do despertar, e não apenas pela fé. Em algumas regiões da Índia e do Nepal, existem lendas sobre Issa, um homem santo do Ocidente, que viveu e estudou entre monges budistas e místicos védicos no mosteiro de Hemis, em Ladakh. Nesses documentos, ele é descrito como um mestre compassivo, que se opunha ao sistema de castas e pregava a divindade interior. Poderia ser Jesus? Teólogos como Edgar Cayce, o místico americano conhecido como o Profeta Adormecido, afirmavam que Jesus viajou pelo Egito.
ascendite pelo Egito, Pérsia e Índia, absorvendo conhecimentos sagrados e preparando-se para sua missão, não apenas como um reformador moral, mas como um portador da luz cósmica. Na antiguidade, muito antes do cristianismo, na Grécia Antiga, Pitágoras já afirmava a natureza divina dos números, do som e da geometria. Ele pregava a ideia da transmigração das almas e da existência de uma harmonia sagrada no universo. Platão, continuador de suas ideias filosóficas, escrevia sobre a alma do mundo e o reino das formas eternas, implicando modelos espirituais perfeitos que subjazem à realidade física. Surpreendentemente, os ensinamentos de Jesus Cristo encontram paralelos nessa perspectiva platônica. Em suas parábolas, Jesus convida os ouvintes a transcender o mundo material e a ver verdades simbólicas mais profundas. Ele propõe despertar não apenas através do pensamento lógico, mas também através do coração, da consciência interior. Seu ensinamento não é uma nova religião, mas sim uma recordação universal, um retorno à fonte original. No Evangelho de Filipe, um texto que foi ocultado do público pelas autoridades institucionais, há uma frase surpreendente: a verdade não veio nua ao mundo, mas em tipos e imagens. O mundo não aceitará a verdade de outra forma. Isso significa que as palavras de Jesus foram revestidas de símbolos, parábolas, metáforas e histórias, escondendo profundas camadas de significado, acessíveis apenas àqueles que despertaram espiritualmente. A crucificação, assim, aparece não apenas como um evento histórico, mas como um drama místico, simbolizando a morte do ego, a renúncia ao eu falso e a ressurreição da consciência divina. A cruz não é apenas um símbolo de madeira, mas um lugar de interseção entre o terreno e o divino, o tempo e a eternidade. A ressurreição não é apenas o retorno de Jesus à vida, mas também o destino de cada alma que busca o despertar. Quando uma pessoa permite que o eu falso morra dentro de si, um milagre acontece. Seu verdadeiro eu renasce. Por que então esses ensinamentos provocavam medo e rejeição? Eles não exigem adoração cega, mas conclamam a transformação pessoal. Não insistem em obediência, mas buscam o despertar da consciência. E uma vez que a alma conhece a verdade de sua própria divindade, ela não pode mais ser escravizada pelo medo. Mesmo hoje, instituições construídas sobre o controle externo resistem a esse despertar, pois a consciência humana de seu poder interior mina sua autoridade. Afinal, cada pessoa é seu próprio templo, seu próprio sacerdote, sua própria chama sagrada. Esse era o Jesus que tentaram esconder, um mestre do caminho, a encarnação da consciência crística, revelando a divindade interior. E aqui está o segredo. Cristo nunca foi destinado a ser limitado a uma pessoa, uma igreja ou um livro. Cristo vive dentro de cada um, esperando o seu despertar. Isso os místicos sabiam, por isso os gnósticos foram perseguidos, e é isso que se propõe a cada um recordar hoje. Mas há ainda um outro véu a ser levantado, a última revelação que une tudo. Trata-se do segredo supremo, a mensagem final que Jesus transmitiu em silêncio ao seu círculo mais íntimo. Um ensinamento que transcende palavras, religião e tempo. Uma verdade capaz de despertar a mais profunda força e de nos reconectar completamente à fonte de toda a vida. Este não é o fim, mas o início de uma ressurreição espiritual. Vale a pena refletir. Qual sabedoria antiga ressoa mais profundamente na alma? A egípcia,
a indiana ou a grega. Você sente os fios que as conectam não como fragmentos separados, mas como um único fluxo de recordação divina? Nas jornadas de cada buscador da verdade, chega um momento em que as palavras perdem sua força e os textos sagrados cedem lugar à voz interior. É nessa profundidade que reside a última revelação de Jesus, não registrada em nenhum dos evangelhos conhecidos, não proclamada dos púlpitos das igrejas e não ensinada nos templos. É uma verdade inexpressível, secretamente transmitida àqueles que estavam prontos para recebê-la. Não como um conhecimento secreto para os escolhidos, mas como uma revelação sagrada que transcende as possibilidades da linguagem e dos dogmas. E hoje, talvez, esse momento tenha chegado também para você. A essência deste último ensinamento reside na consciência da conexão inseparável com o divino. Nunca houve separação. Cada suspiro, cada batida do coração, cada pensamento e sonho, tudo isso são manifestações da essência divina. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, então entrareis no reino. Essas não são apenas linhas poéticas, mas uma chave para a compreensão mais elevada. O reino dos céus não é um lugar para onde vamos após a morte, mas um estado de consciência que podemos alcançar ainda em vida. Dissolvendo a ilusão da dualidade entre nós e os outros, Deus e o homem, o sagrado e o mundano, retornamos à unidade original. Os místicos chamam isso de união mística, a fusão da alma com o infinito. Os budistas de Nirvana, os hindus de Moksha e os sábios herméticos de grande obra. Jesus, por sua vez, chamou-o simplesmente de reino de Deus dentro de nós. Todos os seus ensinamentos, sofrimentos, palavras e silêncio visavam revelar esta verdade. Cada um de nós já é completo e divino. O véu da separação é a grande ilusão, e despertar dela significa o fim do jogo e o retorno da alma à sua fonte. Essa verdade não é um objetivo a ser alcançado, mas um conhecimento a ser recordado. É por isso que, segundo algumas interpretações místicas, as últimas palavras de Jesus não foram apenas "está consumado", mas uma profunda afirmação mística: a ilusão acabou, o véu foi rasgado, o divino está revelado dentro de vós. Lembre-se do véu do templo, rasgado de cima a baixo no momento de sua morte. Isso não foi apenas um evento físico, mas um símbolo cósmico. O véu que separava Deus e a humanidade, o espírito e a matéria, foi rasgado para sempre. O templo interior foi aberto, e ele não foi criado de pedra, mas da sua própria essência. Você é um lugar sagrado, um evangelho vivo, um espelho no qual Deus se vê. Este fogo sagrado, oculto no cerne de todas as tradições, uma luz que nunca se apagou apesar de séculos de distorções, renasce em você e em incontáveis outros que ouvem o chamado para o despertar. E agora? Você ouviu ensinamentos perdidos e viu o divino feminino suprimido recuperar seu poder. Você tocou a sabedoria ancestral do Egito, Índia, Grécia e outras culturas, que se fundem em um único fluxo de verdade viva. Agora, o ensinamento mais profundo de Jesus foi revelado a você. A essência não está na crença, mas no ser. Tornar-se tão silencioso, aberto e receptivo a ponto de a presença divina preenchê-lo. Não como algo alheio, mas como o seu verdadeiro eu. Você sente isso agora? Você sente o silêncio além dos seus pensamentos? A respiração sagrada que o permeia? A presença que sempre esperou por sua atenção? Este é o Cristo em você. Não um título ou uma doutrina,
mas um estado de consciência, de amor, clareza, unidade e luz. Este é o seu direito inato. Você não precisa de permissão para despertar ou de provas de sua divindade. Você só precisa se lembrar. E a lembrança começa com o silêncio. Pare por um momento. Respire fundo. Coloque a palma da mão no peito. Sinta o batimento do seu coração e diga em silêncio: eu sou o que eu sou. Permita que essas palavras penetrem na profundidade do seu ser, que elas despertem algo antigo e poderoso dentro de você. Que esta frase se torne uma chama purificadora, destruindo tudo o que é superficial e falso, revelando a verdade que sempre foi sua parte inseparável. Pois este não é o fim, mas apenas o ponto de partida de uma nova jornada. O caminho que o próprio Jesus trilhou, um caminho não de adoração e veneração cega, mas de encarnação da centelha divina em si mesmo, não do medo que aprisiona a alma, mas da liberdade que dá asas, não da espera passiva pela morte, mas da descoberta ativa da arte de viver verdadeiramente. Ele veio a este mundo não para ser um objeto de admiração, mas para ser um espelho no qual cada um de nós pudesse ver seu verdadeiro reflexo. Sua missão não era demonstrar sua exclusividade, mas revelar o potencial inerente a cada ser humano. Lembre-se, uma centelha divina vive em você, você é eterno. Você é luz emanada da fonte única, que assumiu a forma humana. Seu propósito aqui não é a submissão e a adesão cega a dogmas, mas o despertar para a consciência, não a conformidade com as expectativas alheias, mas a transformação na melhor versão de si mesmo, não a adoração do caminho alheio, mas a corajosa construção do seu próprio. Sua jornada não termina neste ponto. Ela começa nas profundezas do seu coração, e este momento é agora. Agradeço a sua atenção.